A defesa não tem o dever de provar a inocência de ninguém. Isso é um equívoco que se fala por aí, isso é um absurdo. A acusação tem que provar de forma cabal. Cabe à defesa trazer a dúvida razoável. A fundamentação para a manutenção da prisão do Anderson Torres ela é inidônea. Eu vou aqui fazer uma análise nesse momento da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que não revogou a prisão preventiva do ex-secretário Anderson Torres. Estou com a decisão aqui aberta no meu laptop, nós vamos analisar os fundamentos. Tá? De antemão, eu quero dizer que eu discordo dos fundamentos, eu creio que a fundamentação para a manutenção da prisão do Anderson Torres ela é inidônea e eu vou demonstrar isso para vocês. Fica comigo aqui no vídeo até o final. Meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado criminalista, sou jurista, pesquiso direito, tá? E é com esse viés da tecnicidade jurídica que nós vamos analisar essa decisão. Quem segue o meu canal tem um vídeo sobre o princípio indúbio pro réu, tem um vídeo que eu fiz sobre essa prisão dele, que durou 90 dias, no meu entendimento técnico que ela já tinha o período necessário que uma preventiva, ela tem um caráter instrumental, ela é uma prisão processual, ela tem um caráter instrumental e ela já foi exaurida, na minha opinião. Mas eu quero deixar claro que eu não aprovo aqueles atos bárbaros que foram praticados no dia 8. Para mim, aquelas pessoas representam a parcela da sociedade que não merece nenhum tipo de admiração, porque são pessoas que não aceitam um não, que são inconformadas, pessoas que, se as coisas não forem exatamente como elas querem, elas estão dispostas a tudo. E não é assim que se constrói uma sociedade democrata, uma sociedade desenvolvida. Mas esse perfil aqui, esse espaço, esse canal é para análise técnica jurídica dos fatos que ocorrem na nossa sociedade. Eu trago os meus seguidores para uma reflexão apolítica, deixando a paixão política de fora do meu perfil no Instagram, de fora do meu canal no YouTube, e nós vamos fazer análises técnicas jurídicas. Nesse caso aqui, independente de se o Anderson Torres é uma pessoa que estava envolvida com atos golpistas ou não estava, se ele é legal, se ele não é legal, se ele é bom caráter, se ele é mau caráter, se o Bolsonaro isso, aquilo, Lula, isso não me interessa. O que me interessa agora é análise técnica dos pressupostos jurídicos da manutenção da prisão cautelar. E na minha visão, como jurista, esses pressupostos não estão presentes. Quem me segue, quem segue o meu perfil no Instagram e quem segue o meu canal aqui e assiste os vídeos, já sabe que o direito é um instrumento de engenharia social. O ser humano, coletores, caçadores, 4.500 anos antes de Cristo, começaram a se agrupar, viver em grupos para sobreviver. A garantia da sobrevivência ela era buscada através dos grupos. Visão antropológica do direito, o direito é multidisciplinar, isso está no livro, no e-book que eu vou enviar, gratuito, não estou vendendo nada. Eu escrevi, a equipe que trabalha comigo, maravilhosa, uma equipe top da Kate, do Manja, eles simplesmente transformaram o meu conteúdo num livro muito agradável de se ler, e esse livro é O que é o Direito, que eu vou enviar gratuitamente para quem se inscrever aqui no canal, fizer o cadastro. Eu trago essa reflexão do que é o direito desde os primórdios. E é importante a gente refletir isso aqui lá atrás, 4.500 anos antes de Cristo, que são as primeiras referências que a gente tem do direito. O primeiro direito que a gente tem referência é o direito penal. Quando algum dos indivíduos daquele grupo praticava uma conduta que feria, que ameaçava a coesão do grupo, ele sofria uma sanção, ou era pena de morte ou banimento. O banimento, há 4.500 anos antes de Cristo, era como uma sentença de morte. O cara andar sozinho na selva da África, imagina quanto leão tinha na África há 4
4.500 anos antes de Cristo. Se hoje ainda tem leão lá, imagina 4.500 anos. Quantos leopardos tinham? Quantas hienas? Então, essa pena do banimento, a pena de morte, ela remonta lá atrás. Mas qual era o escopo dela? Era a manutenção da coesão do grupo. Caminhando milênios e milênios e milênios, nós chegamos hoje no nosso direito penal. Dentro do instrumento de engenharia social, que é um direito como um todo, ou seja, o direito ele surgiu da sociedade para o quê? A convivência harmônica dos indivíduos numa sociedade complexa, enorme. Ela demanda o quê? Normas de controle social. Controle social, ele existe, gostem ou não. Independente do cara ser esquerdista, direitista, sei lá o quê, petista, bolsonarista, o nome que ele se der, e ficar falando que eu não vou deixar, não vou ser controlado. Controle social existe. E você que está me assistindo adora o controle social. Você adora poder ligar para a polícia para dizer que o seu vizinho está com a música alta. Você adora poder chegar num lugar e ter um sinal de trânsito para você atravessar a rua e ter um sinal mandando parar. Uai, gente, vida em sociedade demanda controle social. Isso é óbvio. Controle social sempre vai haver. A forma como ele é exercido é que nós devemos, como cidadãos, como indivíduos, ser vigiantes e atuantes para impor limites ao Estado. E aí nós vamos chegar agora na questão da prisão preventiva. O direito é um instrumento de engenharia social. O direito penal é o mecanismo de última utilização do direito como um todo. Então o direito, ele impõe normas à sociedade, as normas são impostas, normas de conduta, para que o conjunto, o agrupamento possa coexistir, ele possa existir de forma harmônica. Uma ruptura nesse agrupamento, ele é nocivo, ele é prejudicial a todos os indivíduos. Então o direito penal, ele surge como um instrumento de última razão. Por isso que nós dizemos que o direito penal é a última ratio, a última razão em que o Estado atua em cima do indivíduo para lhe punir por um comportamento que ele praticou e que não deveria praticar. É uma norma negativa de conduta. O direito penal diz lá, essa conduta não pode ser praticada, essa conduta não pode ser praticada, essa outra conduta não pode ser praticada. Caso a pessoa viole o comando e pratique a conduta, o Estado vem com a persecução penal através de um processo penal, garantida a ampla defesa, o contraditório, se ao final se comprovar de forma cabal que aquele indivíduo foi autor daquela conduta proibida, aplica-se a sanção penal. Ponto. É assim, não pode ser diferente. Diferente disso é arbitrariedade. Tem que ser anulado tudo. Prova robusta, cabal, acima de qualquer dúvida razoável. Havendo a dúvida, plantada a dúvida pela defesa, pela tese defensiva, o resultado que se impõe é absolvição. Não se condena em dúvida. Ponto final. O que é a prisão preventiva? É uma medida cautelar processual. Diferente da condenação, que se debateu muito aqui, se pode prender na segunda instância ou só no trânsito em julgado, isso é a prisão penal. Foi praticado um delito, um crime, um ilícito penal, foi identificado o autor, iniciou-se um processo penal com ampla defesa. Ampla defesa é a defesa que pode usar todos os meios e tese, meios de prova necessários para trazer a dúvida razoável. A defesa não tem que provar a inocência de ninguém não, tá? A defesa não tem o dever de provar a inocência de ninguém. Isso é um equívoco que se fala por aí. Isso é um absurdo. A acusação tem que provar de forma cabal. Cabe à defesa trazer a dúvida razoável. Se a defesa demonstra por uma tese que há uma dúvida razoável de que aquela pessoa cometeu aquele fato, crime, naquelas condições, o resultado é a absolvição. Ninguém tem que sair por aí provando que é inocente, não. Quem tem que provar que o indivíduo é culpado e não é inocente é o Estado acusador. Ok? Pessoal, vamos lá. Iniciou-se o processo penal. O que existe? Medidas cautelares. São as medidas que o juiz pode decretar para que o processo flua. As medidas, no caso da prisão, a prisão processual, ela não é para punir ninguém de nada. A prisão processual, ela é para garantir o resultado do processo.
Olha aqui, vamos ler o que diz o artigo 312. A prisão preventiva, ela é decretada, está na lei literalmente, eu vou ler como está aqui, não estou inventando nada. Garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução penal para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência e indício de crime. Ordem pública e ordem econômica. Isso é fácil de entender. Digamos que tem uma pessoa aí, um grupo, aplicando golpes no mercado financeiro, golpes na bolsa com insider trading, prende todo mundo. Garantia da ordem econômica. Garantia da ordem pública. Um exemplo mais claro, os atos de 8 de janeiro. As pessoas vão lá, começam a quebrar tudo, o que faz? Prende todo mundo preventivamente, porque esse pessoal é maluco, eles saem quebrando tudo. A prisão cautelar, a prisão preventiva, isso aí, vamos prevenir que essa turma não saia ensandecida por aí, estão quebrando aí se passa alguém com a camisa de um partido que eles não gostam, os caras atropelam, lincha, e a ordem pública é um momento de comoção na sociedade. Aí o juiz fala, ó, prende todo mundo aí que tá ali. Até aí tem legitimidade. Conveniência da instrução criminal. No caso do Anderson Torres, há uma adequação à lei? Pode ser, sim. Ora, ele era secretário de segurança, ele foi ministro da Justiça, foi diretor da Federal, também nem sei o que ele foi, o currículo dele todo. Eu sei que ele passou do Ministério da Justiça para secretário de Segurança. É um cara que tem acesso à máquina pública, é verdade. Então ele pode influir numa investigação? É verdade, em tese sim. Isso legitima a prisão? Ok, vamos entender que do ponto de vista da tecnicidade jurídica, legitima. Ok, ocorreu a prisão dele. Detalhe, um outro fundamento da preventiva é garantir a aplicação da lei penal. Então, por exemplo, quando você tem vários indícios de que essa pessoa vai embora, por exemplo, do país, se ela for condenada, e você não vai conseguir aplicar a pena, a prisão preventiva se legitima. Que não é o caso do Anderson. Ele veio de outro país para se apresentar. Repito, não sou amigo dele, não tenho nada a favor a ele, não tenho... Estou falando aqui do ponto de vista técnico. Poderia ser o Lula sentado ali no lugar dele. Para mim não é igual, eu sou advogado, eu sou criminalista, eu sou jurista. Ele veio se apresentar, então não podemos virar a face ao fato de que é muito pouco provável que ele fuja, porque ele já estava fora. Olha, poxa, ele pode influir na máquina, segura ele aí, segura. Mas, gente, passaram-se 90 dias. Ele não tem mais acesso àquela estrutura porque foram trocados os gestores públicos da área de segurança federal e do Distrito Federal. Teve 90 dias para a polícia investigar e produzir as provas necessárias. 90 dias, 3 meses de trabalho policial investigativo. Mais do que razoável, gente. E aí a defesa vai e pede, olha, agora está na hora de liberá-lo. Por quê? Porque ele não vai fugir, porque ele não está ameaçando a ordem pública. Aquela comoção que ocorreu no dia 8, ela baixou, não tem mais ninguém na rua aí dando uma de louco, de surtado, querendo quebrar tudo, botar bomba, né? Teve uns que botaram uma bomba incendiária ali que foi descoberta. Meu Deus do céu, a que ponto essas pessoas chegaram? A que ponto de loucura essas pessoas chegaram? Botar uma bomba incendiária que poderia matar, imagina um ônibus trazendo crianças ou levando crianças para uma excursão na Disney e aquela bomba mata todo mundo porque aquela pessoa não concordou com o resultado das eleições. Olha que absurdo nós chegamos. Absurdo. Mas daí para o Anderson Torres ficar preso mais de 90 dias, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por que eu estou falando nisso, desse absurdo? Porque o fundamento usado pelo ministro Alexandre de Moraes foi relacionado à gravidade do delito. E aí eu chamo a atenção aos colegas advogados e advogadas que estão me assistindo, porque eu falo sempre, minhas postagens no Instagram, no meu vídeo, nos meus artigos, nas minhas defesas dos meus clientes, eu sempre chamo atenção e falo para os advogados, tipicidade penal, tipicidade, adequação típica. Por que, gente? Porque a gravidade do delito, ela já está no tipo penal. Concorda comigo? Quando o legislador coloca lá, furto, crime de furto, subtrair coisa alheia móvel, pena de X a X anos. Aí ele coloca lá, crime de roubo, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, pena maior.
ele já trouxe ali a gravidade do delito. Quando ele fala crime de ameaça, pena tal, então você vê que o legislador, no Código Penal, ele diferencia a gravidade dos delitos. A pena de latrocínio é maior que a pena de ameaça, óbvio. A pena de roubo maior que a pena de furto. A pena de lesão corporal grave é maior do que a pena de lesão corporal leve, porque a gravidade do delito ela já está inserida na estrutura do tipo penal. A norma penal, a norma incriminadora que impõe uma sanção penal que consta na lei penal, no código e na legislação extravagante, ela traz em si um conteúdo valorativo. Inclusive é o objeto de um artigo que eu estou concluindo para publicar no portal Migalhas, o conteúdo axiológico da estrutura do tipo penal. Então, quando eu fundamento uma prisão preventiva na gravidade do delito, essa fundamentação ela não é robusta, ela é uma fundamentação frágil, porque a gravidade do delito ela já está no tipo penal e ela vai ser tratada na pena. E a prisão preventiva não é uma prisão-pena, ela não é feita para punir ninguém. A prisão preventiva ela existe para uma conveniência da instrução penal. Ela é um instrumento processual para garantia de ordem, conveniência da instrução, tudo aquilo que eu falei. Mas de forma alguma ela tem um caráter retributivo. A pessoa praticou um ato ilícito e o Estado vai retribuir com a pena. Ela não é uma prisão penal. E aí eu vejo o erro da decisão do ministro Alexandre, porque eu vou ler aqui para vocês. Tá aqui, ó. É o relatório, está aqui escrito pelo ministro Alexandre de Moraes. Decido a organização, participação, financiamento e apoiamento dos atos violentos, golpistas e antidemocráticos praticados no dia 8/1 configuram gravíssimos crimes, sendo exigível a responsabilização de todos que, por ação ou omissão, pretenderam destruir o Estado democrático de direito. Olha só, o ministro Alexandre trouxe a gravidade do crime como fundamentação da decisão. E não é isso que eu estou falando, não é ideia minha não, gente. Isso que eu estou falando é pacificado na jurisprudência dos tribunais brasileiros, tá? Eu vou ler aqui, inclusive, isso aqui é uma defesa que eu fiz, graças a Deus, consegui tirar o meu cliente da prisão cautelar, inclusive realmente não tinha fundamentação. Olha aqui, ó. Gravidade abstrata do crime já traz aspectos subsumidos ao próprio tipo penal, refletindo-se na pena cominada. Foi aquilo que eu falei com vocês. Quando o legislador já põe uma pena para determinado crime, ele já está resolvendo o problema da gravidade, ok? Olha aqui, ó, configurada ilegalidade do decreto constritivo. Decreto constritivo é o decreto de prisão preventiva, uma vez que desprovido de fundamentação concreta para a manutenção do paciente. Aqui um outro habeas corpus, ó. Fundamentação inidônea lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Periculum libertatis não evidenciado. Periculum libertatis é o seguinte, é o perigo de libertar a pessoa. Ele tem que ser concreto. Mais uma vez nós voltamos. Você não pode chegar e falar assim, esse crime é muito grave, a sociedade acha que tem que ser assim, né? Ah, ele é acusado de um crime grave, então ele tem que ficar preso preventivamente. Não é assim. Você tem que ter provas, mais uma vez, provas concretas, cabais, acima da dúvida razoável, de que se você revogar a preventiva, no caso do Anderson Torres, tem que ter provas de que há um perigo da liberdade dele. Se colocar ele na rua, existe prova de que ele vai criar problemas à ordem pública, vai ameaçar a ordem pública, ou vai embaraçar a instrução criminal, ou vai fugir. Gente, não tem, aqui na decisão, não tem nada fundamentado nesse sentido. Não tem nada escrito aqui dizendo que o Anderson Torres há um perigo real em colocá-lo em liberdade por causa disso aqui, dessa prova que, por exemplo, uma mensagem dele dizendo para alguém, ou uma testemunha dizendo, não, ele falou que está só esperando sair, que ele vai reorganizar tudo de novo, e aí vão ver que dessa vez vão tomar o poder de qualquer jeito. Isso não existe. Se isso não existe, ele tem que ser solto. Ele tem que ser solto, gostem ou não dele, repito.
não tem nenhum tipo de apreciação por essa pessoa, não. Não tem nenhuma admiração pelo Anderson Torres, pela postura dele, pela conduta dele. Não admiro mesmo. Mas não é porque eu não admiro ele que eu quero que ele fique preso quando não tem fundamentos para a prisão dele. O Alexandre de Moraes fala assim, olha, a manutenção da prisão preventiva, no caso do Anderson Torres, se submete à cláusula rebus sic stantibus do artigo 316 do Código de Processo Penal. Esse artigo 316 diz assim, se não houve nenhuma mudança nas condições fáticas que ensejaram a preventiva, ela pode permanecer. Da mesma forma que se concede a liberdade e há uma mudança nas condições fáticas, uma prova nova, que a liberdade dele é perigosa, ela pode voltar a ser decretada. Gente, aí eu pergunto, quais as condições fáticas da prisão dele? Estávamos no calor dos fatos, certo? Estávamos no calor dos fatos. Tinham acontecido aqueles atos gravíssimos que não são atos terroristas, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso também, pessoal. Os atos do dia 8 de janeiro não foram atos terroristas. Não foram. Eu afirmo aqui, sou Antônio Valença da Silva, advogado criminalista. Os atos do dia 8 não foram atos terroristas, são atos reprováveis. Aquelas pessoas são pessoas que realmente repugnantes, tá? Pessoas que não sabem viver em um ambiente democrático, pessoas que depredaram os símbolos da nossa república, patrimônio histórico. Eu repudio aquela conduta, esse tipo de pessoa que quando é contrariada quer quebrar tudo. Mas o que eles fizeram não foi terrorismo. A lei antiterror é muito clara. Eles fizeram aqueles atos abomináveis por paixão política. E a motivação política afasta o tipo penal do terrorismo, do ato terrorista. Acabou. Gostem ou não, eu também não gosto do que eles fizeram, mas não são terroristas. No caso do Anderson, ele foi preso porque a gente estava no calor daquilo ali. Ele é uma pessoa que há indícios muito fortes, que tem ligação com todas as correntes do antigo regime, do antigo grupo no poder, né? Ele, e eu fiz dois vídeos aqui, fiz um vídeo aqui sobre a questão do ex-presidente Bolsonaro, falando da relevância da omissão. O artigo 13 do Código Penal, né, lá no seu parágrafo 2º, nas alíneas A, B e C, define a responsabilidade pela omissão. A omissão é relevante. No caso dele, diferente do ex-presidente Bolsonaro, que não era mais presidente, estava nos Estados Unidos, estava lá vivendo a vida dele, o Anderson Torres era o secretário de segurança. O Anderson Torres, ele tinha sim o dever de agir. Então, realmente, existem elementos. Mas vamos ver aqui, o que aconteceu naquela época, há 90 dias atrás, não, o Alexandre de Moraes disse que permanece a mesma situação. Eu discordo. O calor dos fatos passou. A ordem pública está controlada. A investigação foi feita em 90 dias sem interferência dele. E ele não vai fugir, ele veio de lá. Não há nenhuma prova apontando no sentido de que ele está se preparando para fugir. Então, no meu entender, aquela conjuntura, as circunstâncias que legitimavam a prisão preventiva dele, e eu não vou questionar aqui que no início houve uma legitimação pelos pressupostos que a lei impõe, aquelas circunstâncias deixaram de existir, porque ele foi preso antes da investigação. Passaram-se 90 dias de investigação. Isso, por si só, já é uma mudança. Então eu discordo do ministro Alexandre de Moraes, o qual eu respeito muitíssimo, é um excelente, um grande constitucionalista, um homem de notável saber jurídico. Quem conhece a história e o trabalho do ministro Alexandre de Moraes sabe que ele é um grande jurista desse país. A minha geração estudou muito direito constitucional através do livro dele, né? Mas eu discordo dele. Eu discordo com todas as vênias necessárias. Eu peço a máxima vênia para discordar que as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva do Anderson Torres, elas não estão presentes mais, porque já houve 90 dias de investigação, a ordem pública está controlada, ele não tem acesso mais e o poder de ingerência nos órgãos públicos. Então, o que permanece, né? Vamos lá. Olha só, ele está dizendo aqui que o Anderson Torres, não bastasse isso, só que o ministro Alexandre de Moraes dizendo, não bastasse isso, o requerente Anderson Gustavo Torres suprimiu das investigações a possibilidade de acesso ao seu telefone celular, consequentemente das trocas de mensagens. Então olha só o que ele está dizendo. Olha, o Anderson Torres, ele
ele dificultou o acesso ao celular, mas ele estava preso. Entendem a sutileza? Pessoal, o ministro está dizendo assim, o Anderson Torres, mesmo preso 90 dias, ele dificultou o acesso à mensagem do celular dele. Então isso prova que a prisão, nesse ponto do acesso ao celular, ela não teve eficácia. Se ela não teve eficácia para resolver isso, ela tem que ser revogada. Repito, a prisão preventiva, a prisão cautelar não é para punir ninguém. A prisão cautelar não é para punir. As pessoas precisam entender isso. E alguns juízes também, tá? Então o que acontece? Se eu tenho que... ele mesmo preso, ele dificultou o acesso à mensagem, então não faz diferença prender e soltá-lo. Mas agora já teve acesso? Agora teve acesso, então para que prendê-lo? Isso, pessoal, eu falo não é só em relação ao Anderson Torres. O caso do Anderson Torres, ele é emblemático para todos nós refletirmos daqui para frente, quando nós recebemos uma notícia, seja de quem for, através da grande mídia, né? Enfim, dos canais, eu não posso ficar falando o nome aqui de canal, grande mídia, senão bloqueia meu vídeo. A gente parar para refletir, pessoal. Vamos parar com esse comportamento passional, que quando aparece alguém que a gente não gosta, prisão preventiva, é isso mesmo, tem que prender mesmo, não tem que soltar não, tem que ficar 1 ano preso, é isso mesmo. Não é assim, gente, não é assim. Nós temos que lutar, nós, cidadãos brasileiros, nós temos que lutar pela lei, pela garantia constitucional, pelos princípios do direito. Nós não temos que ficar apoiando, escolhendo, recebe no WhatsApp uma mensagenzinha lá de que o AB, o seu vizinho, amanhã é o seu vizinho. Se você gosta do vizinho, ele é preso preventivamente, aí você fica, né? Vai lá para a igreja orar, seja lá qual for a sua religião, não, vou estar orando por ele, né? Aí se alguém que você é um vizinho que você não gosta, bem feito, tem que ficar preso mesmo, tomara que fique 6 meses. Não é assim. O direito penal não é instrumento, tá, de paixão política, não é instrumento de extravasar sentimentos. O direito penal é uma coisa muito séria. O direito penal é o último mecanismo de que o Estado pode dispor para construir uma engenharia social de prover e manutenir uma sociedade pacífica, justa e harmônica. É para isso que serve o direito penal. Então, finalizando o meu vídeo, no meu entender, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não revogar a prisão do ex-secretário Anderson Torres é uma decisão equivocada e a fundamentação dela é inidônea, porque ela está fundamentada na gravidade do delito. E a gravidade do delito, ela já é resolvida quando o legislador define a pena para o delito. Tá? Não há aqui nenhuma demonstração na decisão que haja um perigo concreto na liberdade do Anderson Torres, ou seja, ausência de comprovação do periculum libertatis e fundamentação inidônea pela gravidade do delito. No meu entender, essa prisão ela carece de fundamentação. Como essa decisão carece de fundamentação, no meu entender, ela é passível de ser revogada, reformada pelo órgão colegiado do STF. Ok, pessoal? Peço a você, faça inscrição aqui no meu canal, isso me ajuda. Vai lá no Instagram me seguir. Vamos juntos construir essa comunidade, vamos estar juntos debatendo o bom direito. O bom direito. Vamos deixar a paixão política de lado e daqui a pouco vai ter alguma situação envolvendo alguém do PT, da esquerda, e vocês vão me ver aqui defendendo os mesmos princípios que eu defendi desde a época da Lava Jato. Eu venho falando essa questão da prisão preventiva, fui chamado de esquerdista, não só eu, como vários amigos advogados, criminalistas, era membro de comissão na ABDF, tá? Eu fui muito atacado em redes sociais porque eu defendi a mesma coisa que eu estou defendendo agora, a lei, a rigidez processual. E vou continuar defendendo. Podem me chamar, agora tem gente me chamando de bolsonarista, me chamavam de esquerdista, mas eu sou jurista, eu defendo a lei.